Queria que você abrisse sua Bíblia aí, no livro de Lucas, capítulo 15. Há quem diga que o livro de Lucas é o capítulo dos achados e perdidos. É um livro, um conjunto de parábolas. Jesus vai contar uma série de parábolas, e ele vai falar um pouquinho sobre coisas perdidas. Vai falar sobre uma dracma perdida, sobre uma ovelha perdida, sobre um filho perdido. Então tem gente que diz que é o capítulo dos achados perdidos. Achou aí? Lucas capítulo 15. Eu coloquei ali, para quem quiser ler junto conosco, Lucas capítulo 15, do versículo 11 até o 32. E diz assim: Lucas capítulo 15, versículo 11, você achou aí? 15. Achou aí? Nós vamos ler do versículo 17 em diante, tá bom? 17 em diante. Lucas 15, 17 em diante. Diz assim: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu estou aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, irei a meu pai e vou dizer para ele: Pai, peguei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus diaristas. Levantando-se, foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, e seu pai viu e teve compaixão dele, e correndo, o abraçou e o beijou. Essa história é uma história conhecida, é linda a história, né? Só que ela é linda no papel, porque se ela acontecesse conosco, a gente não gostasse dessa história. Imagine que teu pai tem uma empresa, ou não precisa ser o teu pai, imagine que um amigo teu tem uma empresa e tem 2 garotos, 2 filhos. Um filho chega lá às 8 da manhã, sai de lá às 7 da noite, trabalha sem parar o tempo todo, sem exceção, todos os dias. Enquanto o outro chega às 10, sai às 4, está sempre gripado no trabalho, anda de carro novo, que o pai dele bate o carro. E um dia esse garoto chega pro pai e diz assim: Pai, quer saber uma coisa? Eu quero a minha parte da tua herança. Eu quero a minha parte da empresa. E aí você já ouviu um pouco sobre essa história, você sabe que o garoto não tinha. Qual a parte que ele tinha de herança? Nenhuma. Enquanto o pai está vivo, os bens são de quem? Não tem herança de pai vivo. E aí o pai divide com o garoto parte do que ele tem. O garoto vai embora, gasta tudo que tem. Um dia liga para o pai da cadeia e diz assim: Pai, estou aqui. Poxa, fiz bobagem, gastei o dinheiro, estou aqui. E aí a história diz que o pai vai lá com o carro, busca o filho, dá um banhozinho nele, bota uma roupinha legal, e na segunda-feira ele está lá com uma sala, atrás de uma mesa, ajudando o pai na empresa. O que você diria desse pai? De verdade. O que você diria desse pai? Imagina o garoto que fez tudo isso, agora o pai chega, busca ele, bota ele lá na igreja e diz assim: Meu filho vai mandar junto comigo, do mesmo jeito que era antes. O senhor é um abençoado. Porque eu ia dizer assim: tinha que dar para eles um castigo desse menino. Pelo menos dar um castigo, deixar ele lá de molho cadinho, botar ele de faxineiro caro, para ele aprender o que é ganhar um dinheiro para não ficar gastando sozinho. Eu pensava assim. Mas ele pode ser achar que o amigo está sendo carrasco para ele. Pode achar. Se o pai receber, falar: Meu filho, se você receber, o pai ficar junto comigo, vai trabalhar, o pai não deve para mim, meu pai tem amor. Eu vou respeitar ele. E ele vai seguir o caminho. É por isso que o senhor é experiente e eu sou novo. É verdade. Falou a voz da experiência. Por isso que eu. Quantos você tem? Eu tenho 34. Eu tenho 81. Então. Por essa vida. De trás para frente. Meu pai com 13 anos de idade. Eu sei que o carinho vale mais do que chamar a atenção. Aprendendo? Estou aprendendo aqui. Mas eu ainda dava um corpo menino. Vou aprender. Mas o pai, o filho, a ilustração aqui, a parábola, está falando de Deus e de nós.
E se Deus tratasse a gente como a gente trata um ao outro, a gente estava perdido. Mas hoje eu não queria falar sobre esse foco, hoje eu queria falar um pouquinho sobre família. Porque a gente está num crescente sobre o ensino de Jesus, e hoje eu queria falar um pouquinho sobre o que Jesus falou de família. E esse texto é um dos textos que Jesus conta uma história e fala de família. Jesus está falando de família aqui. Jesus está contando a história de uma família. De um pai que tinha 2 filhos, está falando de uma casa, de um lugar que tem conflitos. E Jesus falou muitas coisas sobre família, mas eu escolhi essa história porque eu acho que essa história tem muito para dizer para nós. Aliás, quando eu olho para a história de Jesus, eu já me impressiono. Porque quando você vai olhar na genealogia de Jesus, quando você vai olhar na história de Jesus, você vai perceber que a história dos antepassados de Jesus é uma história conturbada. Vou dar alguns exemplos. Quando você olha na genealogia de Jesus, você vai ter nomes como Mical. Mical era uma moça que estava... Mical não, perdão. Raabe. Vai ter uma moça como Raabe. Raabe era uma prostituta sacerdotal que foi resgatada pelo povo de Israel quando eles invadiram a cidade. Ela confiou, botou lá a cortininha vermelha lá, o fio vermelho. O povo de Israel poupou a vida dela e ela acabou absorvendo a bênção do povo de Israel. Mas era uma prostituta, uma ex-prostituta. Quando você vai olhar para a genealogia de Jesus, você vai encontrar histórias como a de Maria, a mãe de Jesus, que é a história de uma moça que antes de casar ficou grávida e que hoje, quando a gente olha a história linda e maravilhosa. Mas você imagina na época uma menina que fica grávida antes do casamento. Nem José acreditou em Maria, porque o anjo precisou aparecer para José para dizer assim: José, é isso aí mesmo. Imagine quantas histórias podem ter acontecido sobre Maria. Se você for analisar a história da genealogia dos ancestrais de Jesus, você vai perceber que as famílias que deram origem, ou que são a ascendência de Jesus, são todas famílias que tinham problemas, dificuldades. E a gente vive num mundo hoje, onde esse conceito de família tem sido um conceito muito debatido, muito combatido, porque hoje virou-se uma certa confusão do que é família. Porque hoje essa noção de família, por conta da sociedade que a gente vive, as pessoas têm debatido o que não tem que se debater. Hoje, eu sou professor, e quando a gente vai dar aula na escola, e quando a gente vai tocar nesse tipo de assunto, a nossa juventude, a nossa molecada, já entende que quando eu digo que uma família, ela é feita por um pai, por uma mãe, por filhos, essa ideia já não cabe mais na mentalidade da nossa juventude. Porque hoje, além de todos os tipos de família, existe uma ideia que chama família homoafetiva, que é um homem, outro homem e um filho, uma mulher, outra mulher e um filho. Eu queria abrir só um parênteses aqui. Esses dias saiu uma história, uma notícia de um casal de homossexuais, 2 homens, adotaram uma criancinha de 3 anos e acabaram maltratando a criança. E eu vi muitos sites cristãos, evangélicos e muitos irmãos divulgando isso na internet. E eu fiquei olhando assim, fiquei pensando: quantos casais héteros judiam de criança todo dia? O caminho não é esse, irmão. A ideia não é essa. Eu estou aqui defendendo ou deixando de defender que casais homossexuais tenham ou não que adotar filho. Eu estou dizendo que a noção não é essa. Tem gente, e a maioria dos homossexuais são pessoas de bem, gente honesta, digna e decente, que toca a vida, trabalha. Como tem gente hétero que judia de criança, tem gente homossexual que judia de criança. E uma coisa não tem nada a ver com outra. A gente tem que tomar cuidado para a gente não criar esses paradigmas. Mas quando eu olho para a história que Jesus está contando ali,
e quando eu olho para a história de Jesus, eu percebo que Jesus ele sempre teve uma relação com famílias que não eram do modelo, famílias que não estavam dentro do padrão. Porque a gente criou um padrão de família, aliás, a gente não criou. Deus criou um padrão de família, criou ou não criou? Deus criou um padrão de família. Lá no Éden, Deus criou um padrão de família. Qual é o padrão de família que Deus criou? Homem, mulher e filhos. E Deus disse assim: o homem vai deixar a sua casa e a mulher vai deixar a casa dela. Os dois vão se unir em matrimônio. Outras palavras, está dizendo assim: vão se unir fazendo sexo, vão se tornar uma só carne e vão viver assim quanto tempo? O resto da vida. Esse é o padrão que Deus estabeleceu? Esse é o padrão. Deus criou esse padrão por quê? Porque dentro da sabedoria divina, dentro daquilo que Deus entende como bem para o homem, esse é um padrão que vai proporcionar felicidade para o homem. Esse é um padrão que vai proporcionar alegria. Esse é um padrão que pode proporcionar e pode dar o mínimo de problema possível. Ok? Só que hoje, no mundo que a gente vive, o padrão de família que Deus colocou no mundo, ele ainda é válido, mas ele já não é mais o único. Vou dar um exemplo. Hoje tem família que é assim: mãe, filho, vô e vó. Não tem família que é assim? Mãe, filho, vô e vó. Ok? Pelo menos. Tem família que é só mãe e filho. Tem família que é só pai e filho. Tem família que é só mãe e pai. Aí tem família agora que é assim também. Tem mãe, filho, padrasto e filho e enteado. Porque a moça foi casada e teve um filho. O rapaz foi casado e teve um filho. Aí eles se casam e tem um filho. E aí tem um filho que é dela, um filho que é dele e um filho que é dos dois. Mas na verdade é tudo de todo mundo. Então hoje nós temos famílias, modelos de famílias diversos. Ou não temos? E aí alguns de nós, por não entender o que Deus sonhou para nós, a gente começa a colocar estigmas sobre as pessoas. A gente começa a maltratar as pessoas. Maltratar em qual sentido? A gente quer colocar sobre elas um peso que nem Deus colocou. Nós queremos colocar sobre as pessoas um peso que Deus não criou para elas. Porque Deus deu um modelo de família para nós. Ele disse assim: olha, esse é o modelo. Mas Ele deu liberdade para eu fugir desse modelo. Deu ou não deu? Sim ou não? Isso chama como? Livre-arbítrio. E deixa eu dizer uma coisa para você. Chama uma menina que foi mãe solteira, chama ela, e pergunta para ela se ela sabe ou não o peso que é criar um filho sozinha. Se precisa de eu, você, ou a igreja, ou qualquer um ir lá e dizer assim: deixa eu dizer uma coisa, não era isso que Deus planejou para a sua vida. Ela já sabe como é, porque ela sabe qual é o preço que se paga para criar uma filha sozinha. Eu não sei, mas ela sabe. Pergunta para alguém que já foi casado e se separou qual é a dor que se sofre por separar. Pergunta para você. Se já não sabe qual é o sofrimento e o peso que se carrega. Se precisa de mais alguém estender a mão e dizer assim: não era esse o plano de Deus na tua vida. Diz. Pergunta para alguém que já se separou e se casou de novo. Qual é o preço que se paga por ter um relacionamento antigo e voltar a se casar? Pergunta para você. Quando Deus criou um modelo para a gente, Ele estava colocando um modelo para dizer para você e para servir para eu que estou casado dentro do padrão que Deus colocou, e eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Olhar para quem está fora do padrão e dizer assim: está vendo? Está pagando pelo que não é isso. Deus criou o padrão e disse para a gente como é que a gente devia seguir, porque Ele já sabia qual é o preço que se paga. E só quem fugiu desse padrão sabe o preço que se paga. Sabe como é duro e como é difícil
Só que quando eu olho para a família da parábola, quando eu olho para as famílias que deram origem à genealogia de Jesus, eu percebo que Deus sempre trabalhou com famílias fora do padrão. Sabe por quê? O que eu aprendo nessa parábola, o que eu aprendo na história de Jesus, é que família é lugar de segunda chance e lugar de perdão. Porque sabe qual é o grande problema? O problema é que quando, e aqui eu falei sobre esses padrões que a gente saiu fora, né? O sujeito que se separou, a menina criou um filho solteiro. Mas quando eu olho para minha casa e dentro da minha família, e aí estão lá, eu e a minha esposa e meu filho, apesar de para a sociedade eu ser o padrãozinho que Deus criou, o padrão de família, a minha família lá dentro da minha casa vive aquilo que Deus sonhou para ser uma família? Apesar de ser pai, mãe, filho, lá dentro da minha casa, eu consigo viver aquilo que era o sonho de Deus. Quando eu olho para a minha casa, para a minha família, quando eu olho para mim como esposo, como pai, quando eu olho para minha esposa, quando eu olho para os meus filhos, eu olho para eles e digo assim: será que eles são tudo que eu sonhei como família? Você tem problema em casa? Você tem problema na sua família? Você acha que a sua casa podia ser melhor? De vez em quando eu olho assim, coço a cabeça e digo assim: poxa vida, né? Quando eu estou em casa domingo de manhã assistindo Fórmula 1, e aí a Cris começa a passar para lá e para cá assim, ó. Aí ela bate copo, porque ela já levantou 7 horas da manhã. E eu quero assistir Fórmula 1. Só que ela já lavou roupa, já arrumou cozinha, e eu estou deitado. Sabe, nesse dia, naquela hora ali, eu pensei assim: puxa vida, podia ter uma mulher mais tolerante, né? Porque a gente pensa assim: poxa, ela não está vendo que eu trabalhei a semana inteira e que eu queria ficar aqui deitado comigo. Quando eu olho às vezes para minha casa, para minha família, para meu casamento, quando eu olho para mim como marido, às vezes eu não estou satisfeito com o que eu sou. E eu começo a entender que eu não sou diferente de todos nós que estamos juntos aqui, e que eu não era diferente também do que Jesus era. Aliás, a família que Deus criou para ser perfeita, o que aconteceu com ela? A família que Deus criou, aquela família, Adão, Eva e os seus filhos, o que aconteceu com Adão e Eva e os seus filhos? Aquela família que foi criada para ser perfeita, o que aconteceu com ela? Primeiro assassinato, aliás, o primeiro fratricídio. A primeira vez que o irmão matou o outro foi aonde? Na família de Adão e Eva. Eu não sei se vocês entenderam o que a gente construiu até aqui. Porque o meu sermão hoje não é para você sair daqui cabisbaixo, ou assim, não. Sabe para que é o meu sermão hoje? Meu sermão hoje é para você entender que nesse mundo aqui não tem família perfeita. É para você entender que as famílias que Jesus conviveu, que as famílias que deu como exemplo, que as famílias que Deus escolheu para serem os antepassados de Jesus na terra, todas elas, sem exceção, eram famílias que tinham problemas. Davi com Batseba, que são antepassados de Jesus, gente que traiu, que mentiu, gente que roubou, que enganou. Talvez se eu e você fôssemos escolher os nossos antepassados, nenhum dos antepassados de Jesus entraria na nossa lista. Mas Jesus talvez tenha escrito uma história como escreveu, para que eu e você, em dias como hoje, pudéssemos olhar para a nossa casa e dizer assim: se Deus conseguiu trazer bênção da casa daquelas pessoas, por que Ele não pode trazer bênção da minha casa? Porque apesar de algumas vezes a gente fugir do padrão que Deus colocou na nossa vida, eu queria que você tivesse a plena certeza hoje que Deus quer abençoar a sua casa, que Deus quer abençoar a sua família, que Deus quer abençoar a sua vida.
Porque você sabe o preço que se paga por sair dos conselhos de Deus. Mas não é porque um dia você saiu daquilo que Deus aconselhou com a sua vida, que Ele vai te amaldiçoar pro resto da vida. Essa história não vem de Deus. Pelo contrário, a promessa de Deus é que Ele vai abençoar a nossa casa, a nossa família. Que Ele vai restaurar o nosso lar, vai restaurar a nossa vida, vai devolver a alegria de viver para a gente. É isso que Deus promete. Porque o preço do erro você já pagou. Aliás, o preço do erro, do pecado que eu e você cometemos, Cristo também já pagou na cruz do Calvário. Quando eu olho para a história do filho pródigo, eu vejo a história de um Deus que olha e diz assim: filho, você fez errado, você andou por caminhos tortos, mas você quer voltar? Pode vir cá, porque eu vou abençoar você. Eu gosto desse texto porque ele diz assim: um dia o jovem caiu ele caiu assim, ele se ligou, ele prestou atenção. Deus quer abençoar cada um de nós, irmãos. Um dia, o garoto havia saído com o carro do pai, escondido, e a polícia pegou ele. Levaram o garoto para a delegacia, prenderam o carro e ligaram para quem? Para o pai. Ele menor de idade. O pai saiu de casa 2 da manhã de táxi, porque o garoto tinha roubado o carro. Foi parar na delegacia, tirou o garoto, voltou para casa de táxi, porque o carro só ia sair no outro dia. E aí, o que você acha que o pai falou para o garoto? Só não chamou ele de bonito, né? Despejou, falou. E depois de falar tudo que tinha falado, ele chamou o garoto, sentou e disse assim: no meio de toda essa lambança, você fez uma coisa certa, só uma. Você ligou para mim. Não importa o tamanho do teu erro, não importa a enrascada que você tenha se metido, não importa o tamanho do problema, a primeira pessoa que você vai ligar quando você tiver um problema é para mim. O jovem rico se lembrou de quem? Do pai. O garoto ligou para quem? Eu e você precisamos lembrar disso durante a vida. Porque quando se trata de família, a gente tem que se lembrar que em casa, família é sempre o lugar onde a gente tem que voltar e achar perdão. A sua família, a sua casa pode não ser o sonho que você tinha para você. Pode ser que teu marido não seja aquilo que você sonhou. Pode ser que você não seja o esposo que você sonhou. Pode ser que a tua casa ainda não seja aquilo que você planejou ser. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus criou a sua casa, o seu lar, a sua família para ser lugar de restauração, para ser lugar de perdão, para ser o lugar onde Ele habita. Seja a sua casa como for, seja do jeito que estiver, é lá que Deus quer começar a mudar a sua vida. É lá que Ele quer começar a transformar você. Mas agora deixa eu dizer uma coisa para você. Tem coisa que Deus não faz. Não é porque Ele não pode, mas tem coisa que é responsabilidade sua. Porque tem gente que quer começar a mudar a casa dele, a família. Ele quer começar a mudar por onde? Pelo outro. Já viu? Vou começar a mudar a minha casa. Por quê? Pela crise. Porque ela tem que mudar. Ela tem que melhorar. A mudança que a gente quer dos outros, a gente começa aonde? Aonde? Na gente. Porque algumas vezes eu não consigo mudar o outro, mas a minha eu posso mudar. Eu posso mudar como o outro fala, mas eu posso mudar como eu reajo ao que ele fala. Eu posso mudar o temperamento do outro, mas eu posso flexibilizar o meu. A mudança que eu quero na minha casa começa por onde? Por mim. Sou eu que começo a mudança da minha casa. Sou eu que começo a mudança da minha família. Tem gente que diz assim: na minha casa não se ora. Comece você a orar lá. Na minha casa não se faz culto, comece você a fazer o culto. Na minha casa não se perdoa, comece você a perdoar. Na minha casa não se ama, comece você a amar. Na minha casa não se é gentil, então comece você a gentileza. Porque a mudança que nós queremos na nossa casa começa por quem? Por nós. Mas para a gente começar a mudança, a gente tem que cair em nós mesmos. O convite de Deus para nós hoje é esse. E eu queria dizer para você hoje:
para você saísse hoje com a certeza no coração de que Deus quer abençoar a sua casa. Não importa o que aconteceu, não importa o que você tocou até hoje. Deus não é um Deus que se prende ao passado, mas Ele está interessado no teu futuro. Ele quer saber o que você quer fazer de hoje em diante. Porque a gente não vive no passado, a gente vive aonde? No presente. Só que o presente é tão rápido que na verdade o que Deus quer para dar para nós é um futuro maravilhoso. Mas o futuro é feito de decisões. E não adianta nada a gente bater papo aqui, a gente abrir a Bíblia, a gente falar, se você não sair daqui hoje com uma decisão. Com a decisão de ser abençoado por Deus, mas com a decisão de ser a bênção que a sua casa precisa. Hoje eu queria que você saísse daqui com o coração leve, com a certeza que Deus tem um plano especial para você. De que ninguém pode ter ido tão longe que Deus não possa resgatar. Que Deus tem alegria, bênção e felicidade para você. Está na hora de pagar o preço dos seus, parar de pagar o preço dos seus erros, dos seus pecados e viver a graça que Cristo tem para a sua vida. Que de hoje em diante você possa acreditar na bênção que Deus tem para você, na restauração que Deus tem para a sua casa, para a sua vida. Porque o plano de Deus para cada um de nós é esse: uma vida de bênção, de alegria e de felicidade. Comece você a ser a bênção e a restauração que a sua casa precisa. Queria orar por você, por mim, por você, para que Deus nos conceda essa graça de sermos cada dia mais abençoados e mais felizes no nosso lar. Vamos ficar em pé? Senhor, nessa noite nós queremos entregar em Tuas mãos a vida de cada um de nós aqui. Senhor, primeiro eu quero pedir a Ti que o Senhor tire de nós o preconceito que está enraizado no nosso coração, de sermos juízes uns dos outros. Tire isso de nós, Senhor. Em segundo lugar, eu quero pedir que o Senhor tire de nós, Pai, essa mentalidade pequena, o sentimento de desistir, o sentimento de cansaço, de que não vai dar certo. Porque alguns de nós aqui, Pai, já tentamos muitas vezes e falhamos. Mas, Senhor, se a gente não lutar pela nossa felicidade, pela nossa família, pela nossa casa, pelo que vale a pena lutar nessa vida?